Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 11 e depois versículo 16. Lucas, capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 11 e depois do versículo 16. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo, bebendo, do que eles tiverem. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Versículo 10. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Versículo 16. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. Quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Quando nós vamos ler a Bíblia, algumas coisas na palavra de Deus, elas nos assustam. Você quer ver uma coisa que me assusta? Eu já falei aqui para os irmãos. É aquilo que diz o livro de Jó. Tudo o que eu mais temia me aconteceu. Isso é uma coisa que me assusta. E você vai lendo as Escrituras, e aí Deus vai nos espremendo. Deus vai nos apertando. Deus vai nos enquadrando ali e trazendo ao nosso coração o que de fato é uma realidade. Que a maioria das vezes, nós como cristãos, como os do caminho, nós sabemos mais do que fazemos e vivemos. Então eu vou repetir para você prestar atenção. Nós, os cristãos, os filhos de Deus, nós sabemos mais do que fazemos ou vivemos. Isso pode se tornar uma angústia na nossa vida. Isso pode se tornar um peso.
Quando eu penso nessas coisas, logo imagino e peço a Deus que me dê graça para falar sobre a palavra de Deus e para que quando eu for me deitar eu possa ter sido melhor do que levantei. Vou falar de novo. Para que quando eu me deitar, eu possa ser melhor do que levantei. Mas quando penso sobre isso, logo eu tenho esperança. Esperança de que cada um de nós, cada um dos filhos de Deus, cada um daqueles que já não somente professaram o nome de Jesus, mas a cada dia procuram viver como Jesus vivia. De que nós vamos chegar lá. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. E aí nós vamos esclarecer um pouquinho mais a nossa mente e o nosso coração a respeito disso que estamos falando. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Paulo diz assim: não que eu já tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição. Ele está dizendo, eu ainda não sou perfeito. Como ele escreveu aos Romanos, eu vejo em mim um pecado. Mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E aí ele diz que ele vai prosseguindo para o alvo. O alvo do apóstolo Paulo, então eu quero que você me entenda claramente, por favor, para não criar um ponto de interrogação dentro da sua cabeça e do seu coração. O alvo do apóstolo Paulo aqui não é apenas ir para o céu. De ir para o céu, ele já tem certeza. Quando você lê as suas cartas, ele diz, eu estou certo, eu estou certíssimo. Ponto. Resolvido esse problema no seu coração. Aqui ele está falando de chegar à plenitude daquilo que ele foi alcançado por Jesus. Dele ser igual ao seu mestre e salvador. Ter o mesmo propósito, o mesmo entendimento, a mesma entrega de vida, apesar de todas as circunstâncias serem contrárias para se fazer isso. Que quando o mestre esteve diante dos homens, Barrabás ou o rei dos judeus, solta Barrabás. Apesar disso, isso não impediu Jesus de continuar firme o seu propósito, ir para a cruz do Calvário. Então Paulo não está dizendo que ele não alcançou a salvação ou a vida eterna. Não é isso que ele está falando. Não confunda alho com bugalho. Ele está falando sobre ser aquilo que ele fez a citação aos Coríntios. Irmãos, sede meus imitadores, como eu de Cristo. É isso que ele está dizendo.
E aí no versículo 16, ele diz assim, do capítulo 3 de Filipenses: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então cada um de nós aqui está andando de acordo com o que já alcançou de maturidade de fé, de entendimento da palavra de Deus, de consciência de quem você é. Então você já está andando nesse caminho. Por isso, quando Saulo, antes de ser o Paulo apóstolo, tomou carta dos sumos sacerdotes para prender aqueles que eram do caminho, caminhada, peregrinação, vida. E aí você lê o capítulo 10 de Lucas, volta lá. Jesus está enviando 70. O versículo 1 e 2 ele diz, estou enviando 70. No capítulo 9, ele havia enviado os 12. E aí aqui é os 70. Se você lesse os apóstolos, você diria assim, não pastor, esse não somos nós não somos apóstolos. Então, quando nós lemos os 70, no versículo 1 e versículo 2 do capítulo 10 do Evangelho de Lucas, isto se refere a cada um de nós, porque todos nós somos cristãos comuns. E aí Jesus enviou eles. Versículo 16. Do capítulo 10. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. E aí você nota algo singular, grandioso e de extrema responsabilidade. Presta atenção no que eu estou falando. Singular, grandioso e de extrema responsabilidade. Porque Jesus está dizendo que os filhos do reino de Deus, aonde quer que eles estejam, eles são a representação não somente do reino, mas também do próprio Cristo. Quem rejeitou você, rejeitou a mim. Quem rejeitou a mim, rejeitou aquele que me enviou. E aí você entende que dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, aonde quer que você esteja, você é um representante de Cristo. E que quando você chegar lá, na sua casa, no seu trabalho, na casa do parente, na casa daquele que não é o seu parente, em qualquer lugar que seja, a paz neste lugar. Porque agora você é um representante do reino de Deus e de Cristo. Você está entendendo o tamanho da sua responsabilidade? Da singularidade que é isso? Que quando você chegar num lugar e dizer a paz nesse lugar, você está em nome de Jesus sendo representante de um reino eterno. E que a partir desse momento, tudo que sair da sua boca e sair das suas obras, todos estão observando.
Então, em todo lugar que você chegar, meu irmão, minha irmã, você é um Cristo. A paz nesse lugar. Quem rejeitar você, rejeita o Filho. Quem rejeitar o Filho, rejeita o Pai que o enviou. E aí, quando você pensa nesse assunto, e Jesus envia os seus discípulos, Jesus enviou os seus discípulos da mesma maneira que ele andou por todo o território de Israel e pelas terras de Tiro e de Sidom. De que maneira Jesus andou? Sem bolsa, sem mala de roupa, sem sandálias. Jesus andou por todos os lugares sem ficar preocupado em ficar com saudações judaicas. Jesus andou dessa maneira. Então não é estranho você ler nas Escrituras como é que ele envia os seus discípulos. Porque foi essa a maneira que Jesus andou. Quando você lê no capítulo 9, no versículo 58, as pessoas dizendo assim para Jesus, nós vamos te seguir. E aí ele diz assim, bom, a raposa tem um endereço fixo. Se você, ela falasse o seu idioma, você perguntaria para ela, e aí raposinha, onde você mora? Ah, o buraco da esquerda, número 35. E você, ave do céu, ninho no carvalho da direita. É ali que eu me aninho. Mas o Filho do Homem não tem um endereço fixo. Se Jesus precisasse comprar alguma coisa e chegasse lá no comércio e o homem do comércio dissesse para ele assim, onde o senhor mora? Qual a sua renda? Quanto o senhor ganha? E isso me assusta, irmãos. Isso deveria chamar a nossa atenção. Como os filhos de Deus. Então você imagine o tamanho da responsabilidade. 1 João, abre a sua Bíblia em 1 João capítulo 1. Então Jesus envia os 12, depois ele enviou lá o Tiago e o João, e eles queriam matar todos os samaritanos. Aí Jesus perguntou para eles de que espírito que eles eram. Primeiro João capítulo 1, versículo 1. Eu estou achando que eu marquei errado. Mas eu marquei certo. Eu só marquei a referência errada. É 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Então, isso também é algo que chama a nossa atenção. Aquele que permanece nele, diz João, esse deve também andar assim como ele andou. E como Jesus andou? Sem bolsa, sem mala, sem sandália.
sem endereço fixo, sem casa própria, sem condução, sem um hotel. Estou indo para Betsaida, já agendo o hotel lá. Eu estou indo para as terras de Tiro e Sidom, já manda um pombo correio, já para marcar o hotel, aonde eu vou pousar. Não, irmãos. Então como é que Jesus andou? Quando Pedro foi pregar sobre Jesus, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 38, ele diz que Jesus, ungido pelo Espírito Santo e com poder, ele andou por todos os lugares, fazendo o bem e curando os enfermos, oprimidos pelo diabo. Jesus, ele andou por todos os lugares fazendo uma única coisa, o bem. Sem bolsa, sem endereço, sem casa, sem moradia. Sem lugar certo para comer, para dormir. E aí Jesus enviou os 70. Capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Jesus deu alguns conselhos para eles. Quais conselhos? Versículo 8 e versículo 9. Do capítulo 10 de Lucas. Quando entrardes numa cidade, e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Jesus diz, quando você chega numa cidade, a paz, eles receberam você, eles querem ouvir do Evangelho, fala para eles, cura os seus enfermos, ore por eles, coma o que eles te oferecer. E fala para eles, está próximo o reino dos céus. Versículo 10. Quando, porém, entrardes numa cidade, e não, versículo 10, e não vos receberem, saí às ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Jesus também advertiu que vocês vão encontrar lugares, pessoas, almas, que não vão receber você. E quando você chegar nesse lugar, você quis abraçar eles. Eles não quiseram. Você até queria sentar na mesa com eles. Eles não quiseram. Você queria que eles abrissem a porta da casa. Eles não abriram. Então você não queira nem o pó. Sacuda o pó. Mas uma coisa você não deixe de fazer. Pregue o reino de Deus. Então Jesus disse para os seus discípulos, vocês vão ser bem recebidos em certos lugares, em outros lugares não receberão você, mas uma coisa que eu quero que vocês nunca esqueçam, preguem o reino de Deus, porque esse é o Evangelho. Ao contrário do que muitos imaginam, que o reino de Deus é algo apenas para o fim dos tempos, escatológico, não. Quando Jesus nasceu, começou o fim. Presta atenção.
Quando Jesus nasceu, começou o fim. Quando ele foi ungido, ele começou a pregar em Marcos capítulo 1. Está próximo e é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está dentro em vós. Ou seja, da mesma maneira que o espírito do anticristo está agindo nos corações e nas vidas, o reino de Deus também está. E como é que o reino de Deus ele ia se manifestar? Primeiro, ele se manifesta com paz. Qual foi a aliança que Deus tinha com o sacerdote, escrito no livro de Malaquias, irmãos? Eu tinha uma aliança com eles de vida e paz. Olha só. Vida e paz. A paz na sua casa. Mas não é aquela paz de quando você recebe o pagamento. Eu estou falando de paz quando a coisa não vai bem. Quando aparece a doença. Quando aparece o conflito. Quando aparece a discórdia. Quando você está preocupado se o emprego vai continuar ou não. Tem paz lá? Porque esse é o reino de Deus. O reino de Deus, ele traz vida e paz. Por isso Jesus disse aos seus discípulos: a paz aí. Mas independente, vocês preguem o reino de Deus. Então o reino de Deus está agindo. E a pergunta é: se alguém que não tem endereço fixo, casa, bolsa, alforge, sandália, como é que ele comeu? Capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Como é que ele viveu? Como é que foi isso? Aonde está a mágica? Capítulo 9, versículo 10. Jesus comeu com aqueles que descobriram que o pão não era seu, que o pão era nosso. Capítulo 9, versículo 10. Sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram os lugares com Jesus e seus discípulos. Com quem que Jesus comeu? Com quem lhe abriu a porta. Com quem lhe convidou. Com quem foi tocado no seu coração que o pão não era seu, mas o pão era nosso e para ser repartido. Com quem que Jesus tinha prazer de estar? Aonde Jesus tinha alegria de estar? Aonde tinha paz. Porque num lugar aonde tem paz, e aonde tem paz, isso não significa ausência de problema.
Porque Jesus e qualquer um dos discípulos de Jesus, eles sempre estavam aonde era celebrado o reino de Deus. Capítulo 11 do Evangelho de João. Então, com quem que Jesus comeu, tomou café da manhã? Quando Jesus passava por Betânia, ele já tinha uma casa lá em Betânia, a casa de Marta, Maria e Lázaro, aquele que ele ressuscitou. Então não importava se a casa de Lázaro, de Marta e Maria era uma casa simples. Se tinha lá um fogão simples, ou uma comida da mais singela possível. Eu sei de uma coisa, que a casa de Marta, Maria e Lázaro abrigaram Jesus e todos os seus discípulos. Todo mundo estava lá. A Maria estava preocupada, tinha muita gente para atender. Aí a Marta estava preocupada, a Maria sentou para ouvir Jesus falar. Mas aonde Jesus parava sempre quando passava por Betânia? Nessa casa. Capítulo 11, versículo 1. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. E lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro, versículo 3, dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que o Senhor ama. Jesus sempre estava na casa deles, irmãos, porque era uma porta aberta. E aonde se celebrava o reino de Deus. Provérbios, capítulo 17, versículo 1. E aonde o reino de Deus ele é celebrado, tem paz e alegria. Capítulo 17, versículo 1. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Sua casa pode ter uma fartura de tudo, mas se não tiver paz, tranquilidade, celebrar o reino de Deus, isso não vale nada. Então, aonde Jesus estava, irmãos? Onde Jesus ficava? Aonde ele parava? Aonde lhe abriam uma porta. Aonde lhe chamavam para sentar na mesa. Por isso, então, Lucas, capítulo 10, versículo de número 4. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Quando você chegar numa casa, há paz nesta casa. Se houver ali um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Muito bem. Agora Jesus diz uma coisa que mais nos assusta. Versículo 3. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio. Então quem que nós somos, irmãos?
Nós somos os filhos de Deus, então nós somos quem? A ovelhinha. Indefesa. Bem vulnerável. E isso é uma mensagem que muitas vezes o Filho de Deus, ele reluta em ouvir. Porque ele não quer ser uma ovelha. Na verdade, ele quer ser um lobo. Um lobo, ele não produz nada. Tudo que ele vai fazer é apanhado na força. Ele marca um território. Ele luta com os outros para sobreviver. Ele tem dentes, garras, instinto assassino. Ele mata se for necessário. E faz isso sempre. Então, uma ovelha nunca vai poder dizer assim: hoje vai se cumprir aquele ditado popular. Um dia da caça e a outra do... Agora a ovelha vai matar o lobo. Não vai. Porque isso não é da natureza de uma ovelha. Uma ovelha não mata o lobo. Então esse ditado popular, hoje vai ser o dia da caça, hoje nós vamos matar o lobo, não vai acontecer. Porque nós não somos lobos. Então você tira isso da sua ideia. Que se alguém for tomar alguma coisa sua, você reage. Jesus não disse isso. Jesus disse que se alguém te pedir a capa, você entrega também a túnica. Se alguém quiser que você ande 1 milha, ande. Porque você não é um lobo, irmão. Você é uma ovelha. Será que o cristianismo já parou para pensar nisso? Não, eles querem ser urso, tubarão, urso polar, matador. Não. Não. Ovelhas. Indefesas, vulneráveis. Que quando alguém lhe toma alguma coisa, ele não vai lá para lutar contra aquilo. Ele não resiste o mal. Vocês estão entendendo, irmão, como é que é o reino de Deus? E por que que nós falamos no princípio que nós sabemos mais do que fazemos ou vivemos? Apesar, olha só, versículo 7. Permanecei, capítulo 10 de Lucas, versículo 7. Permanecei na mesma casa, comendo, bebendo, do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Então, não é que falta dignidade para a ovelha no seu alimento. Não. Porque no Salmo diz assim: eu vou conduzir a ovelha a pastos verdejantes e a águas tranquilas, e vou passar com ela num lugar que se chama Vale da Sombra e da Morte. Não é que falta dignidade
mas é que não há resistência ao mal. Eu envio vocês como cordeiro para o meio dos lobos. Capítulo 5 de Mateus. Deixa eu ver o horário aqui, porque senão me empolgo e passo muito do tempo. Mateus capítulo 5. Versículo 5. Você não vai conseguir nada por força, nem por violência. Você não vai conseguir nada pela força do seu braço. Você não vai conseguir nada porque se você vai colocar umas estacas e dizer, ó, isso aqui é meu. Não, pelo contrário. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão o que, irmão? A terra. Presta bem atenção na palavra de Deus. Você não vai conseguir nada por força, nem por violência. Porque essa não é a sua natureza. Você é um filho do reino. E uma ovelha tem muito para entregar. Presta atenção. Uma ovelha, um cordeiro, tem muito para entregar. E somente receber o que lhe é dado. Não leve em bolsa, alforje, sandália. Não fique saudando ninguém. Não fique trocando de casa para casa. Ah, eu acho que aquela casa aqui na cidade é mais bonita. Eu acho que a comida lá deve ser melhor. Eu vou para lá. Não, não, não. Fica aonde abriu a porta. Fica lá. O reino de Deus, e somos representantes dele. Uma coisa eu vou dizer, irmãos. Aqui em Oriente, em Marília, em Pompeia, em qualquer lugar aonde você reside, você é um filho de Deus. Você vai encontrar muitas pessoas. Pessoas com medo. Pessoas feridas. Pessoas machucadas. Pessoas enganadas. Você vai encontrar almas com medo do governo. O que o governo vai fazer? O que vai acontecer? Você vai encontrar almas com medo de uma catástrofe. Você vai encontrar almas com medo do dia que chegar a doença. Você vai encontrar pessoas que foram enganadas, mas elas estão observando você, porque você está falando de um reino de Deus, mas talvez elas já foram enganadas por essas mesmas palavras de reino de Deus. E você vai estar passando na frente da casa delas, e elas vão estar dentro das suas casas, observando você. E com medo de você olhar lá para dentro da casa delas, e querer usurpar, tomar posse de alguma coisa que elas têm. Porque elas acham que você é o mesmo que os outros. Presta atenção. Você vai encontrar pessoas que vai demorar tempos para pisar aqui dentro dessa igreja. Porque você pode passar todo domingo de manhã
com Kombi, cheia de criança, cantando. Você pode colocar vídeos de mensagem. Eles podem falar assim, aonde mora o pastor dessa igreja? Ele mora ali, na Josefa Conceição 305. Vai demorar muito tempo para um dia ele chamar você para dentro da casa para tomar um café. Porque ele sempre vai achar que você quer usar a religião para tomar alguma coisa dele. Que você quer enganar eles. Que você é mais um que quer o couro da ovelha. Que como eles já foram feridos, machucados, enganados, eles estão como aquele provérbio, gato escaldado. Eles têm medo de que você, de alguma maneira, os prejudique. Você vai encontrar pessoas assim, irmão. Que vai demorar muito para a pessoa falar assim, o senhor não quer entrar? O senhor quer um café? Quer um pedaço de bolo? Até que essas pessoas entendam que você não é Mateus capítulo 7. Versículo 15. Que você não é o quê? Um lobo vestido do quê? De ovelha. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apacentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Você vai encontrar muita gente resistindo a devolver o seu dízimo e a sua oferta, porque o pastor rouba. Que ele é ladrão. Então como é que o reino de Deus ele age? Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 34. Já estamos terminando. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido. Então esse é o carcereiro romano, que por uma noite ele ouviu 2 homens algemados cantando. E quando houve o abalo sísmico, e ele temeu que esses homens tinham fugido, logo ele estava tirando a sua própria vida. Esses homens disseram assim, não, a gente não é lobo. A gente não fugiu, nós não somos lobo. Nós somos ovelhas. Estamos entregues todos os dias ao que, irmão? A morte, irmão. O que eu tenho que fazer? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E levando-os para a sua própria casa, uma porta se abriu para o reino de... Uma mesa foi colocada para o reino de... E naquela casa estava sendo celebrado o reino de Deus.
Está vendo como que o reino de Deus funciona, irmão? Porque parece que não vai funcionar, não é? Não vai dar certo isso aí. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Versículo 29. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente um cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. No Evangelho de Marcos também há uma pergunta que nós devemos, que Jesus ele fez. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe é aquela que senta na mesa comigo. Tem prazer de celebrar o reino de Deus comigo. Quem são meus irmãos e minhas irmãs? São aqueles que estão dispostos a abrir a porta da sua casa e celebrar o reino de Deus comigo. No reino de Deus, não nos faltará nada, porque o Senhor é o meu, nada me faltará. Na sombra do Onipotente e no esconderijo do Altíssimo estão escondidos a nossa vida. Por isso que mesmo sendo ovelhas, nada nos faltará. No esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, estaremos guardados. Que Deus nos abençoe.